Querido povo de Deus, mais uma segunda-feira, nós estamos numa jornada que pode nos levar para o céu, pode e vai mudar a nossa vida, fortalecer a nossa alma e proteger a nossa família. Só existe uma forma verdadeira e eficaz de proteger a nossa família. É até um jargão que se usa na igreja: proteja a sua família, reze por ela. E aonde a gente mais reza? Na igreja, no grupo de oração. É aqui, gente. É aqui, em casa também. Mas é aqui que as nossas orações se completam e se fortalecem e sobe com muito mais força diante de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos rezar e rezar muito, muito. Não dá mais para a gente brincar de oração. É um tempo difícil, não é fácil. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito atual, dentro do Seminário 1, que é a quinta semana, que é o tema das falsas doutrinas. Esse tema é um pouco pesado, complexo e polêmico. Tanto é que na renovação carismática mudaram. Eu estou fazendo um negócio aqui do jeito que eu aprendi, nas raízes, porque comigo não tem esse negócio. Agora o indicado não é falar falsas doutrinas mais não, porque pode ofender. Então é melhor falar sobre o senhorio de Jesus. Eu vou falar sobre falsas doutrinas, porque foi assim que eu aprendi. O que é falso, o que não é, não é. Não vem com essa conversa, entendeu? Então nós vamos falar mesmo sobre as falsas doutrinas, que nós precisamos saber, viu gente? Porque elas nos enganam, elas nos contaminam e elas parece que nos oferece a Deus, mas a primeira coisa que elas fazem é nos roubar a Deus, porque elas não são de Deus. Por que elas são falsas? Justamente por elas não serem de Deus, por isso que elas não são verdadeiras. Eu vou falar das falsas e vou falar da verdadeira. Olha para quem está do seu lado e fala: doa a quem doer. Só existe uma verdadeira. Só. Ah, mas o Sérgio polêmico. Não. Eu vou falar sobre catecismo e Bíblia, não tem discussão. É o catecismo e a Bíblia que fala, não dá para discutir. Entendeu? Não é invenção da minha cabeça, é o que professa a nossa fé. Tem gente que prefere não falar, porque tem gente que tem omitido a própria fé, no medo de ofender as pessoas, ele ofende a Deus. Eu prefiro que as pessoas sejam ofendidas do que Deus. Convém agradar mais a Deus do que aos homens. Eu ia começar com o catecismo, mudei, vou começar logo com a Bíblia, que é para não ter conversa. O catecismo também não tem, né? Mas para quem não é da igreja, tem. Então nós vamos começar pela palavra. Segunda Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Amém? Então vamos lá. Abram a palavra de Deus, por favor. Olha só. Se a gente olhar no capítulo 3, a gente até podia ler ele todo, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar, mas o tempo não dá. Então nós vamos falar resumidamente no capítulo 4, que começa esse tema no 3. Olha o título do capítulo 3. Últimos dias. Já está chegando, viu gente? Nós já estamos vivendo.
Os últimos dias diante de Deus pode demorar 100 anos ainda, mas que nós estamos nele, nós estamos. Porque tudo que está aqui está acontecendo. Mas vamos lá para o capítulo 4, no versículo 3 do livro de 2 Timóteo. Presta atenção nessa palavra. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Vou parar um pouquinho aqui. Porque virá tempo onde os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ei, quando alguém está em um lugar e essa pessoa não suporta o que é dito naquele lugar, o que é que ela faz? O que é que ela faz, gente? Ela se retira. Olha para essa igreja e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês vão entender. O tempo já chegou. O tempo já está acontecendo. Não é que ele virá, ele já está acontecendo. Um tempo onde os homens se apartarão de Deus, porque eles já não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina, outras coisas eles suportam, mas a sã doutrina não. Ela é pesada, ela é radical, ela é agressiva na conversa deles, ela é odiosa, ela é pesada demais, não precisa ser assim. Então esse tempo já chegou. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor. Gente, que palavra atual. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina da salvação, movidos pelo prurido, pelo desejo, pela vontade de ouvir novidades. O que está escrito na palavra de Deus já não nos interessa. O que está escrito na palavra de Deus já não nos atrai. Nós queremos ouvir novidades. Nós queremos ouvir outras verdades. Nós queremos ouvir algo mais suave, algo mais leve, algo mais de paz, de fraternidade. Vai gravando isso aí, viu? Porque daqui a pouco eu vou explicar isso. Paz, fraternidade, suavidade e por aí vai. Tem coisas atrás disso. Vão ajuntar mestres para ti. Tem gente lá nos Estados Unidos, depois eu vou falar disso, um tal de Jim Jones fundou uma igreja e alavancou 900 pessoas para segui-lo e morar com ele numa ilha. Num belo dia, ele fez um preparo, deu para as 900 pessoas beberem. As 900 pessoas morreram, entre crianças, idosos e todo tipo de gente. Morreu todo mundo. Quando o exército americano chegou naquela ilha para juntar os corpos, uma coisa chamou a atenção. Em lugar nenhum eles viram Bíblia. Não tinha Bíblia. Porque as pessoas estavam tão motivadas a ouvir o Jim Jones, que elas não ouviam mais a palavra. E para ele também não precisava da Bíblia, porque ele era a verdade. Quantos grupos de orações, quantas igrejas nossas se apartaram da Bíblia?
Porque as pessoas agora têm dinâmicas, elas têm coisas para falar, é uma coisa nova, é um coach, é um negócio assim de mentoria. Eu vou ser seu mentor, eu vou ser seu mestre. Você já não segue mais a Deus, mas você segue pessoas, padres, pregadores. Ei, esses falsos profetas não estão lá fora, eles estão dentro das igrejas. Uai, claro aí, se são falsos, é porque estão fazendo de verdadeiro. Entendeu? Trazendo uma doutrina, trazendo uma verdade que é deles, que não é a verdade de Cristo, porque a verdade de Cristo é mais pesada, é mais dura. A verdade de Cristo não colabora para quem quer ganhar dinheiro. Não dá, a verdade de Cristo atrapalha os negócios. A verdade é essa. E eu não tenho medo de dizer, com raras exceções, a maioria dos lugares que estão cheios de gente estão vazios de Deus. Eu já disse isso, porque não estão pregando a verdade. E o povo está motivado a ouvir pluridos. Essas coisas atraem o povo, meu Deus. Elas atraem. E as coisas de Deus cada dia mais afastam as pessoas. Porque elas são ruins? Não. Porque elas são verdadeiras, duras e pesadas. O reino de Deus é assim. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado à força, e só os violentos vão entrar no reino de Deus. A palavra de Deus diz que a porta é estreita e raros vão ser os que vão conseguir passar por ela. Porque é muito mais fácil ouvir essas coisas e seguir essas coisas do que ouvir a verdade de Deus e seguir a Deus. Isso é mais difícil. Então, em Timóteo, Paulo já estava nos alertando. Cuidado, muito cuidado com as falsas doutrinas. E aí eu separei algumas coisas aqui, ó. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: guardai-vos dos falsos profetas. Fique longe desse tipo de gente. Amém? Desde que o trigo do evangelho foi semeado no chão da humanidade, por nosso divino Redentor, o maligno se apressou em espalhar o joio das falsas doutrinas e das falsas religiões, para afastar o povo da verdadeira redenção. Olha o que eu disse aqui. Desde que o trigo do evangelho foi semeado no meio da humanidade, o maligno olhou e pensou: de que forma eu vou enganar essas pessoas? Se eu aparecer com um chifre, ou com um dragão de 7 cabeças, todo mundo vai se assustar, todo mundo vai ver que eu sou o demônio. Então, eu vou fazer algo parecido, para enganar. Parece, mas não é. Eu vou me disfarçar daquilo que Deus oferece para as pessoas. Aí você fala, joio e trigo são muito parecidos, quase igual. Tanto é que Jesus fala, olha, para o agricultor fala, agora eu vou separar o joio do trigo. Ele, não faz isso agora. Porque se você for fazer isso agora, corre o risco de, ao querer tirar o joio, você arrancar também o trigo, porque é muito parecido. Deixa os dois crescer. E quando chegar a hora, eu mesmo, Senhor, vou ajuntar o que é trigo e vou separar o que é joio. O que é trigo vai vir para a glória, o que é joio vai ser queimado no fogo eterno. E é por isso que muita gente vai dizer, mas eu estava na igreja, mas eu fui lá naquele cara, mas aquilo. Aparta-se de mim, porque eu não te conheço. É duro, é forte, mas é a verdade de Cristo. Não existe outra verdade. É a verdade de Cristo. Amados, vamos passar agora para o catecismo, para a gente entender um pouco mais desse tema complexo.
Olha, não vai precisar abrir agora, mas você pode anotar. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus nessas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento. Essas palavras são como um eco imediato pelo apelo solene: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, o único. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não existe outro Deus, não existe outros deuses, só tem um. De verdade só existe um. Por isso nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e com toda a força, não é com a fraqueza. É por isso que eu insisto no grupo de oração, na igreja, na oração. Nós temos que ser forte, nós temos que ter postura, porque só existe um Deus, Ele é vivo, verdadeiro e precisa ser amado com toda a força da nossa alma e com toda a força do nosso coração. É assim que Deus exige de nós. Deus exige ser amado com toda força, com toda entrega, com toda dedicação, com todo amor, e sabendo que Ele é único. Deus não aceita, olha aqui para mim, se tem uma coisa que graças a Deus eu nunca busquei, e eu posso testemunhar isso aqui, olhando nos olhos de vocês, se tem uma coisa que eu nunca busquei na igreja é glória. Não. E sabe por que eu não busquei? Porque burro eu não sou. Porque eu sei que se tem uma coisa que Deus não dá, é glória. Deus dá tudo, Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá dinheiro, Deus dá bênção, Deus abre porta, Deus dá emprego, Deus dá filho, Deus dá tudo. Se tem uma coisa que Deus sabe, é dividir e dar. Só tem uma coisa que Ele não pode nos dar: a sua glória. Essa Ele não divide com ninguém, porque ninguém é merecedor dela, ninguém é digno da glória. Um soldado chegou para Napoleão, e todo mundo sabe um pouco da história de Napoleão. Napoleão foi, na visão do mundo, um grande estrategista, comandante. E os subordinados de Napoleão adoravam Napoleão. Todo mundo que segue alguém, segue porque gosta, porque ama e porque acredita. E eles acreditavam e davam a sua vida por Napoleão. E um certo dia, um daqueles adoradores de Napoleão chegou para ele e falou: mestre, bora fundar uma religião, só falta isso para nós. O senhor já está dominando o mundo inteiro, o senhor é poderoso, vamos fundar uma religião para ser a única. Napoleão falou: opa, espera lá, isso aí não dá. E não dá por dois motivos. Para fundar uma religião, tem que morrer e ressuscitar. Morrer eu não quero, ressuscitar eu não posso. Então não tem como, meu caro. Essa história do sujeito montar a igreja, do sujeito se auto-intitular bispo, de onde que vem essa autoridade se não vem de Deus? Que loucura é essa? Eu vou fundar uma igreja. Jesus, você vai observar no Evangelho, não dá tempo da gente abrir: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Não está no plural não, viu? Ele não falou as minhas igrejas, ele falou a minha, a única. Que me respeite as outras, mas eu tenho que falar da verdade. A Igreja Católica professa no seu catecismo que só há salvação na Igreja Católica. As outras parecem, as outras podem ser até boas,
podem ser até legais, mas não é a de Cristo. Não é. E aqui eu já vou entrar numa seara que eu nem era a hora, mas eu vou aproveitar o gancho. Eu vou começar falando sobre o protestantismo, que é o que mais parece com nós. Já vou falar desse povo. Aí você fala, não, mas você fala isso para atacar, porque minha mãe é protestante. Aí, mas daí, mãe é mãe, amo minha mãe, mas convém agradar mais a Deus que a minha mãe. Se ela estiver ouvindo, viu, mãe? Volta para a igreja. Ué. Não tem outro jeito de querer. Porque é minha mãe, aí eu vou ficar falando, não, lá é lindo, é maravilhoso, fica lá. Não é. Não está certo. E cada vez que a gente vai estudar, a gente sai mais convicto disso. Eu tenho um respeito por eles, tem pessoas, amigos, mas quando eu vou estudar, eu falo, nossa, eu preciso ajudar esse povo, ir para a verdadeira. Porque eu lendo o catecismo aqui, o catecismo falou, não tem salvação não. Porque existe coisas chamadas heresias, blasfêmias. E infelizmente os nossos irmãos protestantes, eles blasfemam contra certas coisas. Vamos pontuar aqui, eu vou ser uma pregação assim, preto no branco. Para a gente entender bem simples. Primeira coisa, não tem como ir para o céu sem Eucaristia. Não tem. Porque Jesus falou, olha, esse é o meu corpo e o meu sangue. Vocês comam e bebam em memória de mim. Pedro falou assim, meu Deus, mas isso é muito duro, comer a sua carne. Aí Jesus falou, olha Pedro, se você não comer, você não vai ter parte comigo não. Vocês estão vendo que a coisa é séria? E os nossos irmãos protestantes não acreditam. Mas lá tem Santa Ceia, mas você sabe como é que é? Lá representa, é um suco de uva com um pedaço de pão. Eles não falam, esse é o meu corpo. Então ali já tem uma heresia, uma blasfêmia. Não dá. São bacanas, conhecem a Bíblia mais do que vocês, porque eu não vou pôr eu no meio, porque graças a Deus os protestantes, não é que eu estou aqui contando vantagem não, mas em cima de mim eles não deitam não. Mas em cima da maioria dos católicos eles deitam, conhecem mais. Entendeu? Nós estamos na igreja certa, mas não fazemos o que é certo. E eles fazem. Eu não estou dizendo que a misericórdia de Deus, quem sabe. Mas eu estou aqui para falar da verdade. Primeira coisa que eles negam, que é gravíssimo, Eucaristia. Segunda coisa que eu vou falar. Batismo. A Bíblia diz, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Aí o Roberto está aqui, um belo dia o Roberto fala, isso aqui não está com nada, aqui eu não estou sentindo a presença, eu vou para um lugar pentecostal. Aliás, ele saiu do lugar que é pentecostal e foi com um que parece, mas não é. Só um exemplo, Roberto, você é um dos que não vai de jeito nenhum. Mas veja bem, aí o Roberto chega lá. Já foi batizado na igreja católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi dado como filho de Deus. Gente, quando você é batizado, você já viu como é que é o rito do batismo? Uma das coisas que o padrinho faz no rito do batismo, eu renuncio ao demônio e a todas as falsas doutrinas. Aí você reza o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. A doutrina que não prega Jesus já está fora. Seu único filho. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Única. E aí você segue o creio, que você vai ver em tudo que você crê. Na mãe de Jesus, na ressurreição da carne. Não é na reencarnação, é na ressurreição. E o protestante, quando o Roberto chega lá, meio chateado com a igreja, com os padres, com os coordenadores, aceita Jesus, Roberto? Aceito. Mergulha o Roberto na piscina e quase mata o Roberto, de tanta água na cabeça do Roberto. Porque a Bíblia não fala que tem que ser em piscina nem rio. Ela fala que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a quantidade de água, viu gente? Aí o Roberto chega lá e fala, seu batismo não valeu não, foi pouca água. E aí mergulha o Roberto lá, quase mata o Roberto afogado. Aí vem uma coisa gravíssima.
Gravíssima. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não pode batizar duas vezes. Isso é pecado mortal. A Bíblia diz que é pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem. Beleza. Vamos para mais uma questão. Existem várias, eu vou pegar só algumas, que não dá para ser protestante. Terceira coisa. Esse mês agora, 12 de outubro, nós comemoramos o quê? Nossa Senhora Aparecida. Os nossos queridos irmãos protestantes foram lá na calada da noite, sorrateiramente, e pediram no Congresso para ser aprovada uma lei para que Nossa Senhora não seja mãe do Brasil, que seja mãe só dos católicos. O que eles estão fazendo aí? Eles estão renunciando à mãe de Jesus. Aí eu vou perguntar uma coisa para você, só para a gente resumir. Você vê que não dá para ser protestante. Quem aqui já foi em Jerusalém? Alguém já foi? A senhora já foi. O que é aquele território? Ele é um território o quê? Santo, não é? Por que ele é santo? Porque é onde Jesus pisou. Onde Jesus... O lugar onde Jesus pisou, os lugares onde Jesus esteve, andou, são considerados santos. E o ventre da mãe dele. Porque se ele só pisou naquele lugar e o lugar virou santo, e o ventre da sua mãe? Olha para a tua vida e vê o valor que a tua mãe tem. E aí você vê se você pode ou não ser protestante. Renunciar à própria mãe. Eu não tenho parte com esse povo. Eu não tenho. Porque a Bíblia fala, pode aplaudir, porque é para Deus mesmo. Porque a Bíblia fala dela. Você pode fazer uma pesquisa. Ela fala pouco, que ela não precisa falar. Mas a Bíblia fala dela do Gênesis até o Apocalipse. No Antigo Testamento já falava de Maria. O Novo Testamento todo fala de Maria. Lá no Apocalipse, no último momento, fala que ela vai vir gloriosa. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa, porque ela é rainha. Você lê o Magnífico, na palavra de Deus, é um canto de Nossa Senhora. Como é que nós podemos negar uma mulher dessa? O primeiro milagre que Jesus fez, fora de hora, foi ao pedido de Nossa Senhora. Porque até Jesus obedece, até Jesus valoriza, claro, a tua mãe. E os bonitão dos protestantes acham que ela é uma mulher qualquer. Eu vou dizer para vocês, azar deles. Azar deles. Porque ela não é uma mulher qualquer. O protestantismo nasceu em 1500. Sabe quem fundou? Foi Jesus não. Foi um homem. Um ex-padre. Se é que pode falar que existe ex-padre uma vez, padre para sempre, né? Mas um padre que se revoltou contra a Igreja Católica porque não aceitava. Mas quem é esse padre? Para sozinho rejeitar uma doutrina fundada por Jesus. Tem alguma coisa errada na vida desse homem. E eu fui pesquisar a vida desse homem. E Lutero tinha uma dificuldade muito grande, que era na área da sexualidade. Ele não conseguia ser padre porque não conseguia viver a castidade. Então se revoltou por um próprio pecado dele. Depois, na hora de morrer, ele se arrependeu. Ele viu a merda, desculpa a expressão, que ele fez. Dividiu toda uma igreja. E ele chegou para uma senhora e falou assim: olha, é até bom viver como protestante, mas é melhor morrer como católico. Você entendeu isso? Porque viver como protestante, de repente você conhece mais Bíblia, você é uma pessoa mais entregue, mas na hora de morrer só tem salvação na Igreja Católica. Então, queridos, não dá para ser protestante. Falsa doutrina.
Alguém pode estar ouvindo, vou processar. Olha, eu não estou falando para os protestantes, eu estou falando para os católicos. Vocês estão entendendo? Aqui nós somos católicos, nós temos que falar da verdade nossa. Todo respeito, Deus abençoe, mas a verdade é essa. Não podemos ir, não podemos frequentar. Católico não pode casar com protestante, porque não vai dar certo. Tem que ser assim. Amém? Vamos voltar para o catecismo, porque nós vamos falando. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Deus se faz conhecer, recordando sua ação toda poderosa, benigna e libertadora na história daquele que se dirige. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, casa da escravidão. A primeira palavra contém o primeiro mandamento de Deus, da lei de Deus. Temerás o Senhor teu Deus e a Ele servirá. Não seguirás outros deuses. O primeiro apelo é a exigência justa de Deus, que é que o homem acolha e o adore. O Deus único é verdadeiro, revela sua glória primeiro a Israel. Jamais haverá outro Deus, diz o catecismo. Não colocamos as nossas esperanças em algum outro Deus, pois outro não existe, mas no mesmo Deus que vós, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o nosso Deus. Veja bem, o catecismo ainda prossegue. Nessa vida moral, encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela o seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio da explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e dar testemunho dele. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo que se opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé, e uma das maneiras de pecar contra a fé é você ir para um lugar que se opõe ao lugar de Deus. Entende? Daqui a pouco eu vou falar sobre espiritismo. Vamos falar logo sobre esse negócio? Vamos falar sobre isso. Espiritismo, que é onde os católicos mais vai. Olha, gente, eu fui pregar numa cidade, eu não vou falar o nome, em Minas Gerais. Fui pregar numa cidade de Minas Gerais, aí eu falei sobre falsas doutrinas e depois fui fazer um momento de renúncia. Eu fiz uma pergunta e eu me arrependi. Passei vergonha. Eu falei assim, olha, agora nesse momento de oração e renúncia, eu quero convidar aqueles irmãos católicos que estão aqui nessa igreja, que algum dia frequentaram, passaram ou fizeram alguma coisa no espiritismo. Ficou umas 5 pessoas só. Vi aquela multidão de gente. Eu falei, misericórdia, olha o tanto de demônio. Tudo contaminado pelo demônio. Tudo, gente. Tudo. Sabe por quê? Vamos agora para a Bíblia de novo. Pega comigo a palavra de Deus. Você vai pegar comigo agora Hebreus. Bem rápido. Capítulo 9, versículo 27. Hebreus. Hebreus 9, 27. Amém? Olha só. Presta bastante atenção, grifa, marca essa palavra, porque quando um espírita vier falar com você, essa palavra aí não precisa falar mais nada. Ela desmascara o espiritismo. Como está determinado por quem? Por Deus, que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu. Ei, como que está determinado por Deus que o homem morra uma só vez?
Vocês conhecem a doutrina espírita? Lá na doutrina espírita, o homem morre só uma vez? O homem morre, depois ele vem num cavalo, depois ele vem num burro, depois ele vem num jumento que volta num... Ele vem nisso tudo. Cavalo, jumento, borboleta, cachorro, veado. Tem vindo muito no veado, né? Não sei porquê. Ué. Na doutrina espírita é assim. Você tem que morrer várias vezes para você ficar vindo e se purificando. Aí você pode vir numa pessoa, você pode vir num animal, num sapo. É assim, gente. Lá não é uma vez só. Ei, a primeira coisa que o espiritismo nega é a morte e ressurreição de Cristo. Valeu nada. Valeu nada. Aí você vai lá, anta, no espiritismo, e aí você vê uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, e você ia achar que você ia ver uma imagem do capeta lá. Claro que não, eles vão te enganar. Eles vão falar de Jesus, mas Jesus é um ser extremamente iluminado, purificado. Jesus é Deus. E o sacrifício dele é que nos dá a vida eterna. E os caras negam a primeira coisa mais importante. Se você perguntar qual que é o ápice da nossa fé, é a morte e ressurreição, porque é a nossa redenção. Quando Jesus morreu, ele desceu lá no inferno e tomou a chave da glória. Ele rasgou o véu do ventre. Quando Jesus morreu, o dia virou noite. A terra rachou. E aí os caras vêm dizer que isso não valeu nada, e você vai pisar num lugar dos infernos desse? Vamos para a Bíblia de novo. Pega comigo agora Deuteronômio. Capítulo 18, no versículo 1. Quem tem a Bíblia Ave Maria mais antiga aqui? Quem tem uma Bíblia Ave Maria aí de 10 anos atrás? Tem alguém? Ou as Bíblias de vocês é tudo novinha? Tem ninguém com a Bíblia antiga aqui? Eu tenho, mas eu não trouxe a minha antiga, eu estou com essa nova aqui, porque eu fiquei precisando ver letra grande, aí tive que deixar a minha das letras pequenas. Capítulo 18, versículo 9. Tá bom, eu vou explicar para vocês, mesmo sem ter essa Bíblia aí. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Porque nós ficamos votando nesse tipo de gente? E agora você vai entender umas coisas aí, que o povo... Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que eles fizeram? Eles mexeram nessa palavra. Antigamente, a palavra espiritismo estava aí na Bíblia. E eu não sei por que raios d'água teve um infeliz, porque é infeliz essa pessoa, foi lá e tirou a palavra espiritismo. Porque ofende, porque não pode. Jesus falou que ai daquele que tirar uma vírgula da palavra dele. Eu quero ver depois como é que essa pessoa vai se retratar com Deus. Mas enfim, tirou a palavra espiritismo, mas não tem como tirar a essência da palavra, né? Então vamos lá. Presta atenção nisso. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, agouros, feiticismo, a magia ou invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus
abomina aqueles que se dão a essas práticas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus, vou deixar aqui que eu vou ler, que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Olha aqui, ó, na tradução mais antiga que o povo mexeu, não se acha no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quem se dê adivinhações, astrologia, ao gozo, ao feiticismo, a magia, ao espiritismo e adivinhações. Tiraram a palavra espiritismo, mas estava aqui, ó, porque essa tradução é mais antiga, né? Na sua tem também, né? Pois é. Espiritismo. O que Deus está dizendo para nós? Ei, olha aqui para mim. Católico. Você se alimenta na mesa do trono. Todo o alimento espiritual que nós precisamos na nossa vida está aqui, ó. Aí sabe o que acontece? A pessoa naquele momento de angústia, de fraqueza, de desespero, o diabo tenta ela para ela ir. E tem padre que manda ir. Vai para o inferno, o que foi, e o padre que mandou. Vai lá, não tem problema nenhum. Até um gato preto apareceu aqui. Você está vendo como é que o trem é, né? Até o gato falou do espiritismo, o gato preto passou. Você está vendo como é que é a coisa? Com todo respeito, tadinho, é um bichinho, né? Mas simboliza, né? Vocês sabem. Só para falar para vocês que não é brincadeira não. Falou do espiritismo, o gato preto passou aqui na hora. Falou eu. Entendeu? O povo católico não sai desses lugares. Vai lá tomar passe, tomar garrafada, receber, sabe? Aí a pessoa perde alguém que ela ama, ela entra em desespero. Vai lá no espiritismo conversar. Ei, a Bíblia diz que quem morreu não conversa mais não. Na igreja católica nós rezamos pelos mortos, nós não conversamos com eles. Porque eles já estão em outra dimensão, seja no céu, no purgatório ou no inferno. Mas não tem jeito de comunicar, está na Bíblia. Quem está de lá não passa para cá, quem está para lá não passa para cá. Ah, Lázaro, vai lá, avisa. Mas não tem jeito mais não, meu irmão. A pessoa morreu, vem o juízo, está escrito aqui. Tem 3 opções para quem morreu: ir direto para o céu, se ele tiver uma vida de amizade com Deus, se ele tiver puro, santo e irrepreensível, porque a palavra de Deus diz que só os puros verão a Deus. Está na Bíblia, meu povo. A palavra de Deus diz que a porta do inferno é larga, mas a do céu é estreita. É difícil, viu? Vou falar para vocês, não é fácil entrar no céu não. Então morreu, imediatamente é feito o julgamento, o juízo. Isso é feito na hora da morte. E aí você é julgado, podendo ir para o céu, podendo ir para o purgatório ou para o inferno. Se você estiver em plena amizade com Deus e puro, céu. Se você estiver assim, está indo na igreja, mas tem uns probleminha ali, um negocinho mal resolvido, vamos passar pelo purgatório para nós dar uma purificada. O trem lá não é brincadeira também não, mas se você for para o purgatório, pelo menos você tem uma certeza: do purgatório não desce para o inferno. Quem foi para o purgatório é céu depois. Agora, se você tiver numa vida toda lascada, toda na desobediência, você vai para o inferno. Morreu, desceu direto. Aí, pai, não tem conversa. É a doutrina católica. Eu estou falando de uma forma bem... Está aqui, ó, gente. Catecismo, ó. Morreu, céu, purgatório ou inferno. Então não vem com essa história de espiritismo, de conversar com morte. Deus disse aqui que ele abomina esse tipo de coisa. Gente, olha aqui para mim. Eu trabalhei
forma de falar, trabalhei, missão, né? Não é trabalho remunerado. Eu ajudei na igreja durante 10 anos, toda semana, sem faltar uma semana, no ministério, minha esposa está aqui, ela sabe, no ministério de libertação. 95% dos problemas de infestação, de manifestação, de contaminação, estavam ligados ao espiritismo. Você ia rezar para a pessoa, ela estribuchava, você falava, já foi no espiritismo? Já. Contamina a vida da pessoa. Um pai, uma mãe que foi, passa para um filho, um parente. Aí eu vou resumir a história para vocês. Verdadeira. Eu conheci uma mulher que era uma grande intercessora da renovação carismática. E ela tinha dons. E um dos dons que ela tinha era o dom da revelação. E num desses encontrão da renovação, tinha um senhor lá, a mulher botou a mão nele, começou a orar, e aí ele tinha um problema sério de saúde, ia no médico, e tomava remédio, e fazia de tudo e nada. E a mulher orou por ele e falou, olha, esse problema que o senhor tem aí é uma contaminação do espiritismo. Aí ele virou para ela e falou, agora você mentiu. Ela falou, por quê? Ele falou assim, eu nunca fui lá. Ela, peraí então que eu vou rezar mais. Pôs a mão, Xandari, Alahari, Cantari, e espiritismo. Não, mas não pode. Vou rezar mais. Xandari, Cantari. Claramente é espiritismo. Pensa aí, só mexe aí. Aí ele foi pensar. Só já foi? Não. Não, peraí, deixa eu lembrar do negócio aqui. Eu nunca fui. Mas uma vez eu dei uma carona, morava no interior. Uma família estava indo para o centro espírita e eu dei uma carona na minha carroça, parei de frente ao centro espírita, eles desceu e eu fui embora. E lá alguém só me abençoou. A mulher falou assim, pois foi só isso preciso para gerar toda essa doença na sua vida. Ele não entrou não, viu gente? Ele foi só na porta. Agora você imagina quem entrou, fez trabalho na encruzilhada, mesa branca, preta, amarela, tomou passe, tomou uns negocinhos lá dentro, levou a foto de alguém. Povo católico, nós não temos parte com o inferno. Nós temos que ser separado para Deus. E infelizmente, a pessoa que vai no espiritismo, Sérgio, mas eu fui lá no espiritismo, nossa, mas ele sabia tudo da minha vida. Você já viu falar do espírito de Pitão, que está na Bíblia? Uma mulher que revelava coisa da vida de todo mundo achava que ela era de Deus. Paulo, que era um homem instruído, que tinha unção, primeira coisa que ele fez foi expulsar o espírito de Pitão daquela mulher. É um espírito da mentira. Sabe o que baixa lá no espiritismo? Você já viu algum espírito baixar? Tem um espírito que baixa, que é o do demônio, só ele. Qual que é o anjo decaído que baixa? Quando a pessoa vai lá e revela todas aquelas coisas, o diabo, Deus não tirou dele os dons. Ele é astuto, ele sabe tudo da sua vida. Ele é invisível. Ele se move como a força de um pensamento. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele vê tudo. Aí a pessoa vai lá, o diabo que entrou no outro, conta tudo da vida dela. Enganação. Parece que é de Deus, mas não é. Mas eu fui lá, Sérgio, e fui curar de uma doença. Você sabia que na Bíblia fala que o diabo pode fazer prodígios? Vocês já ouviram falar de um infeliz chamado João de Deus, que na verdade era o João do capeta? Fazia curas, prodígios, estuprava as pessoas, roubava, matava, e o escambau de Madureira. Cirurgia espiritual. Aí veio esse rapaz de 9 dedos, estava lá, porque a mulher dele é do candomblé,
né? Nós estamos votando nesse tipo de gente. É nesse cara que vai lá no candomblé e fala que está cheio de demônio, e o povo vota no cara. Eu tenho que falar, ué. E aí eu vou falar do quê? A doutrina fala que não pode, as pessoas falam que pode, vai lá, eu tenho que falar a verdade. Os artistas, os povos, foi todo mundo lá. Porque estava lá meio, eu não sei nem o que ele fez com eles, né? Mas tudo bem, foram lá, né? Então vocês estão entendendo, gente? Olha aqui para mim. Espiritismo é algo que atrai maldição. Maldição. Está aqui na doutrina. Aí vamos pegar aqui, porque senão vocês não acreditam. Eu até tinha outras coisas para ler no catecismo, mas pensa num teminha complexo, hein, gente? Mas eu tenho que passar isso aqui para vocês. Catecismo da Igreja Católica, número 2116. O catecismo, gente, é toda a constituição da lei, da doutrina e da fé católica. Está tudo aqui. O que a igreja pensa, está aqui. Se um padre falar outra coisa para vocês, e o catecismo está dizendo, fica com o catecismo, que é a voz da igreja. Entendeu? Não tem conversa. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Olha que o catecismo é mais pesado. Esse é o recurso de Satanás aos demônios. Evocação dos mortos. Outras práticas errôneas. Se supõe descobrir o futuro. Vai lá ler a mão. Vai lá ler a mão. Quantas pessoas já fizeram isso? A curiosidade de saber do futuro. Vai lá ler a mão. O futuro, a Deus, perguntaram para Jesus quando ia ser o fim do mundo. Ele falou, nem eu não sei. Aí tem uns bonitão que lê mão e sabe. Entendeu? Eles são mais que Jesus. Entendeu? Outras práticas errôneas. A consulta aos horóscopos. Qual católico que nunca consultou o horóscopo? Eu não vou nem perguntar para vocês. Ah, qual que é o seu signo? Leão. E o seu? É cobra. E o seu? Ninguém fala que é o burro, né? Porque devia ter o burro lá também e o jumento. Porque se acreditar. Quando eu era pequeno, eu li o horóscopo e falou que naquele dia eu ia encontrar a namorada. Eu me perfumei todo, saí com a minha mãe, voltei o dia inteiro, a namorada não apareceu, chegou em casa, eu falei, nunca mais eu acredito nessa miséria. Minha namorada veio depois na igreja, foi Deus que me deu. Entendeu? Isso é uma porcaria, gente, horóscopo. Só jumento para acreditar nessas coisas. Astrologia, quiromancia, interpretação, sortilégios, fenômenos de visão, recursos de médium. Escondem a vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, finalmente sobre os homens, justamente com o desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia ou feitiçaria com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos, tudo isso não pertence a Deus. Aí vamos lá para o 2017. Aqui não brinca não. O povo muda até o que está escrito na Bíblia, mas não muda o que está escrito. O catecismo é brincadeira não, viu gente? Nem o Papa pode mudar o que está escrito aqui. Pronto, a doutrina católica é eterna, ela não vai mudar nunca. Ela não se negocia. Hoje em dia no mundo se negocia tudo, a doutrina não. Então olha o que o catecismo diz. O espiritismo implica frequentemente a prática de adivinhações ou de magia. Por isso a igreja adverte aos fiéis evitá-lo. Os recursos às práticas médicas ditas tradicionais, não legítimas, nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia.
Aí nós vamos passar para a parte de sacrilégios. Consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos de Deus. É pesado. É pesado. Então, meu povo, ficou bem claro para nós? Espiritismo é coisa maldita. Católico espírita não existe. Católico que foi no espiritismo precisa passar por um processo de libertação. Eu disse aqui, as pessoas que me procuravam para rezar por libertação, a maioria delas que tinham problemas espirituais, tinham porque frequentaram o espiritismo. Tem que cortar toda ligação com essas coisas ocultas, porque Deus simplesmente abomina. Nas outras coisas Deus fala que não pode. Quando diz respeito a espiritismo, Deus fala assim: eu abomino, eu não gosto, porque nega o sacrifício. Deus deu o único filho para morrer, para vir um infeliz e falar que o que ele passou não valeu. Isso é coisa do inferno, gente. É porque o padre não pode aceitar, entendeu? Para casar na igreja católica, você tem que estar frequentando a igreja católica, tem que estar em dia com a igreja. Não é bagunçado não, entendeu? Então a gente vê muita coisa aí, mas tudo errado. E aí vai atraindo o quê? Maldição. Amados, meu Deus do céu. Que é isso? Tinha tanto, meu Deus, eu falei só do espiritismo. Eu vou ter que resumir aqui umas coisas. Nossa, eu separei tanta coisa linda e maravilhosa para a gente partilhar. Olha só. Veja bem, nós tínhamos que fazer um retiro sobre isso, gente. Porque eu ainda ia falar do que eu acho que é mais importante hoje, que é a nova ordem mundial. Entendeu? Mas veja bem. O catecismo fala também, isso aqui eu tenho que falar, gente, é rapidinho. Isso aqui eu tenho que falar. É uma coisa que está acontecendo dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja. Vocês já viram falar, eu tenho quase certeza que vocês nunca viram falar sobre isso. Mas isso é mais próximo do que vocês imaginam. Vocês já viram falar nessa palavra simonia? Quem já ouviu falar? O que é simonia, Luiz? Como é que é? Eu faço uma coisa e recebo um negócio. Vocês têm visto isso dentro da igreja? Tem pregador que faz isso. Está aqui no catecismo, que isso é pecado grave. Eu vou pregar para vocês, e aí eu estipulo, eu quero R$1.000 para pregar para vocês. A Bíblia diz: de graça dá, de graça recebe. Quem cobrar, vocês estão idolatrando uma pessoa que está cometendo uma heresia contra a palavra de Deus. E hoje quase tudo funciona em cima disso aqui. Eu vou ler para vocês, ó. A simonia é definida como a compra ou a venda de realidades espirituais. A Simão, mago, que queria comprar o poder espiritual que vinha à ação dos apóstolos, Pedro respondeu: que o teu dinheiro vá contigo. A perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Gente, quando se falava de falsa doutrina, não se falava sobre isso, porque quase não via isso. O pregador ia em vários grupos de oração, e quando muitas pessoas davam para ele o combustível, que aí é justo, vamos supor, eu, graças a Deus, trabalho, tenho condição, mas se eu for em 100 lugares pregar com o meu combustível, vai indo, eu não dou conta. Então a pessoa vai lá e fala: o combustível é justo, agora eu fazer da minha pregação uma profissão? Caça na Bíblia. Era missionário. Era missionário, mas não cobrava. Vivia das doações. Quando as pessoas davam, comia. Quando não dava, não comia. Se quiser ser missionário, Deus chama para ser missionário assim. Ou então vai trabalhar, vagabundo. Não vem ganhar dinheiro com as coisas santas, não.
Não vem trocar a bênção não, porque aqui, o catecismo está aqui. Se nós formos ler lá, a cura de Naamã. Naamã era general, tinha muito dinheiro, foi curado, voltou lá e queria pagar o profeta. O profeta falou, meu filho, casca fora. Sai fora daqui, meu irmão. Eu não quero nada do seu dinheiro, quem realizou foi Deus, então a sua recompensa tem que ser para Deus, e Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua conversão, a sua mudança de vida. O que mais está acontecendo hoje é simonia. Ah, eu vou ser o seu mentor, mas de graça não vai ser não, viu, Roberto? Vai cobrar e vai cobrar caro. Eu vou pregar nas escolas, eu vou pregar no presídio, eu vou pregar nas empresas, mas tudo à custa de pagamento. Isso é uma falsa doutrina que está entrando dentro da igreja. Esse coach que ensina as pessoas a cobrar, tudo custa. Não dá mais tempo, viu, gente? Tinha tanta coisa importante. Eu vou resumir para vocês o que está acontecendo no mundo. Era uma coisa muito profunda para falar com documento, com Bíblia, com catecismo, tudo. Tudo que a gente fala aqui tem comprovação, ó, tudo. Depois, eu separei um livro aqui que vocês vão ter que ler, gente. Anota aí esse nome. Monsenhor Juan Cláudio Sanavaia. Sanavaia, um nome difícil aqui, um nome diferente. Acho que é isso mesmo. Monsenhor Juan Cláudio Sanalva. Juan Cláudio Sanalva. Pesquisa sobre esse monsenhor e sobre um livro que ele escreveu sobre a nova ordem mundial. Porque tem muita coisa na internet que é teoria da conspiração. Tem muita gente que cria teorias. Não, esse cara, ele escreveu um livro baseado em documentos. Tudo documentado, tudo com comprovação. Se vocês entrarem no site do padre Paulo Ricardo, outra coisa, viu, gente? 2 padres que eu quero indicar para vocês seguir. Que esses não têm medo de falar a verdade, não. O padre Paulo Ricardo e o padre Zé Eduardo da Canção Nova. Eu acho que qualquer hora dessa ele sai da Canção Nova, porque o povo não deixa ele falar, mas o homem só fala a verdade. Puxa depois um vídeo dele falando sobre falsas doutrinas para vocês verem. Como que ele desce a lenha. Entendeu? Então olha aqui para mim. Vocês já viram falar? Vocês já viram? Olha aqui para mim, depois vocês anotam agora. Vocês já ouviram falar sobre... Vou até tirar o óculos aqui agora, que não tem mais nada para ler. Vocês já ouviram falar sobre Illuminati? Quem já? Levanta a mão aí, quem já ouviu. Nova ordem mundial. Alguém já ouviu falar? Gente, vocês estão morando aonde? Esse trem está pipocando, meu povo. Nós temos que saber sobre isso. Vai pesquisar, gente. O Illuminati, ele foi criado na Alemanha no ano de 1776, na Bavária. Não é a cerveja não, viu, gente? Aí, vocês já ouviram falar do iluminismo? Iluminismo, Illuminati. Revolução Francesa. Muita coisa ruim no mundo tem a ver com isso. Os revolucionários. E o Illuminati são... Presta atenção nesse número. Presta atenção nesse número. O Illuminati são 13. Presta atenção nesse número, 13. 13 famílias que dominam o mundo inteiro. 13 famílias que dominam o mundo. Tudo que acontece no mundo hoje, vocês já ouviram falar sobre Nações Unidas? Estão envolvidas nisso aí. Existe uma agenda global de coisas que precisam acontecer no mundo. Eu vou falar assim, resumidamente, sem entender o que é a nova ordem mundial. Pensa em Deus, pensa no homem e pensa na natureza.
Mas veja a escala: Deus, o homem e a natureza. O que a nova ordem mundial quer fazer? Ela exclui Deus, exclui o homem e fica só com a natureza. E é por isso que você vê tanto falar em aquecimento global, a natureza. Vocês já viram falar num infeliz chamado Leonardo Boff? Infeliz, excomungado. Não é eu que estou falando também, não é eu que estou excomungando ele, não. Teologia da libertação. É esse povinho que fala sobre paz, amor, fraternidade, natureza. São jargões que eles vão lançando. Eles querem excluir o homem, excluir Deus e deixar só a natureza. Num dos livros do Leonardo Boff, ele fala que o homem estraga a natureza. É preciso então destruir o homem. O Leonardo Boff é o representante do Illuminati, da nova ordem mundial no Brasil. Ele é o responsável em acelerar essa agenda. E uma das coisas que a nova ordem mundial quer fazer, no mundo tem quantos milhões de pessoas? Quantos? 8 o quê? 8 bi. Sabe quantos bilhões eles querem? 6. Eles acham que tem muita gente no mundo e fica difícil trabalhar desse jeito. Vamos eliminar 6 bilhões. É lógico que não é da noite para o dia. Então vocês sabem que teve uns tempos atrás, teve uma gripe espanhola, matou meio mundo de gente. Primeira guerra, mais meio mundo de gente. Segunda guerra, mais meio mundo de gente. Aí vem um Covid, mais meio mundo de gente. Aí o Covid deu uma descansada, porque ia ter eleição. Agora ele está voltando. Ele é obediente, né? Na eleição ele não trabalha, ele só trabalha depois. Acabou a eleição, o povo está na rua reivindicando, o Covid está voltando. Que lindo, gente. E a gente feito bobo. Gente, a nova ordem mundial, ela tem... Você sabia que o continente sul-americano é o maior continente católico do mundo? É onde tem a maior quantidade de católico. Aí você pega lá a Europa, parece que tem 25%. Aí você vai na Ásia, tem 5% de católico. No continente americano tem 85%. Aí o que eles estão pensando em fazer? Dominar o continente sul-americano. E é por isso que a esquerda, que está toda ligada à nova ordem mundial e o Illuminati, com os seus representantes, tem um sujeito careca, que é o representante principal no que diz respeito à política. Esse povo recebe dinheiro, vem dinheiro de fora, existe muitos olhos. Falar em olhos, você já ouviu falar no olho que tudo vê? O olho de Horus? Pega a nota de $1 americano, que você vai ver uma pirâmide, e você vai ver um olho que tudo vê. Sabe de quem que é esse olho? Satanás. De Satanás. O Illuminati está ligado à maçonaria. Abre os olhos. Tem muito maçom infiltrado dentro de igreja. Tem muito maçom infiltrado dentro de igreja. O maçom, quando recebe a Eucaristia, ele não ajoelha. Ele não ajoelha. Entendeu? Tem muito maçom servindo como ministro de Eucaristia. Tem padre maçom, pastor maçom, não se engane. Tudo ligado a questões financeiras. O Illuminati é um grupo que trabalha a cabeça do pobre, mas nenhum deles são pobres. Aliás, eles são os mais ricos do mundo. Eles trabalham desde 1929
as eleições são manipuladas. Teve um presidente dos Estados Unidos que chegou a morrer, John Kennedy. Quem matou? Ninguém sabe, né? Porque quando eles trabalham, um avião de um cara cai do nada. E o cara morre e ninguém sabe o que aconteceu. Tem muita coisa por trás disso. E se você for estudar, você vai ver comunismo, teologia da libertação, Illuminati, nova ordem mundial e a esquerda. Estão todos juntos. Com agenda global. Sabe para quê? Agora eu vou falar de uma coisa. O Papa, reunido com a ONU, falou para eles claramente, tem 3 coisas que a fé católica não negocia. 3 coisas que não adianta vocês espernear, que não vai mudar nunca. A primeira coisa que a igreja não negocia, não abre mão é a vida. Em toda a sua instância. A igreja não negocia. Quando diz respeito à vida, a vida é em primeiro lugar, porque foi um mandamento de Deus. O Papa disse que a igreja não negocia quando diz respeito à família. E o Papa disse que a igreja não negocia quando diz respeito à educação dos filhos. Vamos traduzir isso agora? O que a esquerda e a nova ordem mundial prega? Vamos falar sobre a vida? O que eles mais pregam é o aborto. Porque eles querem fazer o controle eles querem controlar a quantidade de pessoas que moram nesse planeta. E é por isso que eles vão investir tudo no aborto. E se esse rapaz de 9 dedos tomar posse, você se prepara. O próximo país que vai ter aborto vai ser o Brasil. E Nossa Senhora falou que o dia que aprovasse aqui, ia vir muita catástrofe, muita doença e muita maldição. É o povo católico que promove essas coisas. E depois acha que nós somos fanáticos. Esse povo não lê, esse povo não estuda, esse povo não sabe nem onde está pisando. A doutrina está aqui, ninguém prega, ué. Se eu pregar aqui, se eu falar alguma coisa que não está aqui, me corrija. Eu desafio qualquer um que está me assistindo a vir aqui mostrar para mim se eu estou errado. Se eu estou falando besteira aqui, porque eu sou partidário. Eu sou partidário coisa nenhuma, rapaz. O meu partido está aqui, ó. Meu compromisso é com Deus. Aí eles querem fazer o controle da vida. O aborto é uma forma. Você quer ver outra forma? Casa 2 homens. Casa 2 homens. Eu quero ver 2 homens fazer uma criança nascer. O máximo que eles vão fazer é adotar e criar uma criança traumatizada. Sabe por quê? A personalidade da criança se forma com pai e mãe. Esse menino aqui, ó, ele tem um pouco do meu caráter e um pouco do caráter da mãe dele. Talvez ele puxou alguma coisa da minha firmeza, mas ele puxou alguma coisa da afeição da mãe. A afeição dela com a dureza minha, o jeito dela com o jeito meu, forma o caráter desse menino. Aí você põe 2 homens. Como é que vai formar o caráter do menino? 2 mulheres? Vai formar que jeito? Qual a primeira coisa que você está atacando aqui? A vida. A vida e a família. Casa 2 homens, família. Está deteriorando a família. 2 mulheres, deteriorando a família. Aí nós mandamos nossos filhos para a escola. Vem cá, gente. Esses professores aí, 90% deles foram doutrinados pela esquerda. Pela nova ordem mundial e pelo comunismo. Aí o que o Roberto ensina para o filho dele, os professores entram na mente, porque o Roberto trabalha para pagar a escola para esse povo, para pagar o salário desses. Não vou falar não. Então o Roberto passa menos tempo com o filho dele do que o professor. Vocês acham que o filho vai ouvir quem? É por isso que eu digo para vocês, gente. Se vocês não sentar com os meninos e ensinar, vai para a escola, chega, tira tudo e joga fora e põe o que você pensa aqui, ó. Aí o Estado está pregando o que? Não, deixa o menino escolher o que ele quer. Ó, filho, os professores falam de jeito.
Se seu pai te oprimir, se ele bater em você, você chama o conselho tutelar, você chama a polícia, porque é eles que devem te educar. Você entendeu, gente? Meu filho, se você quiser ser mulher, você pode ser. Se você quiser ser homem, mas, entendeu? Vamos fazer uns banheiros mistos, para todo mundo estar junto, os pedófilos vão achar maravilhoso. Vocês estão vendo, gente? Eu estou falando besteira aqui, meu povo? Tudo isso é agenda global. E por trás tem coisa que vocês nem imaginam. Vai influenciando em toda a sociedade. Para destruir a religião. Para destruir o que a Bíblia prega. O que Deus prega. O que Deus defende. O que a família é. Tudo ligado. Nova ordem mundial. Falsas doutrinas. Esse povo anda tudo junto, viu, gente? Eu queria falar muito mais para vocês, mas não dá tempo. Vamos ficar de pé. É por isso que eu digo para vocês, frequente um grupo de oração sério. Eu não estou falando para ser o nosso, não. Se você achar um outro sério, tão sério quanto, vai lá. É por isso que eu falo para vocês, persevera aqui, vamos andar junto, porque não é todo lugar que está ensinando o povo a essas coisas, não. Porque a maioria está infiltrada dentro das próprias igrejas. Eles infiltram nos líderes. Os nossos líderes estão corrompidos. Para fazer a vontade deles, porque a primeira coisa que a nova ordem mundial quer destruir é a religião, porque a religião é um impedimento para os projetos deles. Amém? Feche seus olhos, enquanto o violão vai fazendo entrando nesse clima de oração. Feche seus olhos, olha para dentro de você. Tudo isso que eu estou falando aqui é pesado. Não se fala, mas é necessário. Deus quer levantar um povo profeta, um povo que não tem medo de dizer a verdade, um povo comprometido com a palavra e a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.